exportações afetam, sim, a produção interna. Nós tivemos uma queda de mais de 40%, por exemplo, nas exportações de automóveis no primeiro trimestre desse ano. Estamos tendo um problema seríssimo das indústrias, dos setores primários exportadores, chamados setores de commodities, a mineração, por exemplo. E esses setores afetados dizem respeito à redução do emprego, redução do salário. E temos uma terceira medida de inoculação da crise que decorre justamente da dependência do Brasil às empresas transnacionais. As empresas transnacionais tomam decisão, em qualquer país, e aqui no Brasil não seria diferente, não necessariamente analisando a realidade do mercado interno. Elas tomam decisão em solidariedade à situação da matriz. E a crise tem uma dimensão justamente no país onde estão as matrizes dessas empresas. Ao longo de 2008, por exemplo, quando a crise inicialmente se manifestada dessa forma, elas já vinham transferindo recursos, lucros do Brasil para as suas sedes. Então, o que nós temos? Nós temos uma realidade em que a crise ela é, em maior medida, pela dependência que nós vamos criando ou aumentando com as políticas neoliberais. A nossa sorte é que houve, de certa maneira, um movimento desde o ano de 2003, especialmente na política comercial. Em 2002, para ter uma ideia, 65% do nosso comércio era feito nos países ricos. Hoje, algo acima de 42% do nosso comércio é feito nos países ricos. Nós reciclamos os parceiros, reciclamos a produção, de tal forma que nós temos melhores condições de enfrentar a crise. Diferentemente dos países como o México. Imagina se a água tivesse sido civilizada no Brasil, na América, como um todo. O México depende de 85% das exportações para os Estados Unidos. 55% dos alimentícios mexicanos vêm de fora. Portanto, é uma situação muito mais dramática do que a nossa realidade. Como o Brasil vem enfrentando essa crise? Antes disso, é importante dizer que a crise se manifesta no Brasil num período não superior aos últimos 5 anos, em que o Brasil começou a combinar maior expansão econômica com melhorias sociais. Nós vemos o ciclo de expansão, sobretudo dos investimentos dos últimos 4 anos, é o maior período que nós já tivemos desde o milagre econômico. Está na catástrofe que foi nos anos 80 e 90, mas nós tivemos 4 anos muito interessantes do ponto de vista da expansão dos investimentos. A expansão do PIB foi tão elevada, foi quase 2 vezes maior que foi nos anos 90, certamente abaixo da potencialidade que o Brasil tinha. Não foi maior dado o conservadorismo da política monetária, e com uma taxa de juros extremamente elevada, impediu que nós tivéssemos maior expansão. Mas essa expansão que tivemos se combinou justamente com resultados sociais bastante positivos. Nós não apenas passamos a recuperar o mercado de trabalho, com a expansão do emprego informal, praticamente de cada 10 postos de trabalho abertos. Hoje é com carteira assinada. É bem verdade que 90% desse emprego era até 2 salários mínimos, empregos de remuneração relativamente baixa, mas, no entanto, empregos com registro, com proteção social, coisa que fazia tempo no Brasil que nós não assistimos. Ademais da expansão do emprego formal, nós tivemos, por força de opções tomadas com a elevação do salário mínimo, nós tivemos condições de enfrentar a situação da pobreza. E certamente ganhou um público maior com os programas de transferência de renda. Nós reduzimos a taxa de pobreza no Brasil, combinada com a expansão econômica, ao mesmo tempo que também melhoramos o perfil distributivo, especialmente no que diz respeito à renda do trabalho. E desde 2006, a participação do salário no PIB começou a aumentar.
estamos ainda num patamar muito distante do que fora, por exemplo, em 1980, que tinha 50% do PIB brasileiro formado salários. Hoje nós temos 41, 42% do PIB formado salários. A situação está pior, chegou a ser 38%, 39%, bem melhorando. Em todo caso, a crise ocorre nessa perspectiva. E o Brasil, dado as opções que tomou, encontrou-se numa situação, digamos, relativamente melhor de enfrentar a crise, dado as operações que foram feitas, de interrupção do endividamento brasileiro, de ampliação das nossas reservas, de mudança na política comercial, que permitiram justamente nós, frente à crise, passarmos a tomar políticas anticíclicas, que qualquer seja a economia aprende isso logo no início do seu curso. Que é tradicional nós colocarmos políticas anticíclicas, mas também não devemos esquecer que a crise de 81 e 83, a crise de 90 e 92, a crise de 99, por exemplo, e até mesmo no início de 2013, nós não tomamos políticas anticíclicas. Em geral, o governo tomava medidas que aprofundavam a crise. Frente à desaceleração da economia, o que fazia o governo? Elevar os juros. Foi em 81, 93, 90, 92, 99 e a tendência de 2003. O que nós tínhamos diante da perspectiva da crise? Redução do gasto público, redução do investimento. Não se aumentava o salário mínimo, não se criavam ações mais efetivas do ponto de vista da proteção da base da previdência social. Essas decisões passaram a ser tomadas quase que imediatamente a partir de outubro do ano passado. Nós ampliamos o milhares de famílias, agora a gente está no programa Bolsa Família. Tomamos uma decisão corajosa de elevação do salário mínimo, que representa a introdução no mercado de consumo de 21 bilhões de reais. Houve uma redução de impostos, estimada em quase 10 bilhões de reais, que não chegarão aos fundos públicos, mas ficarão certamente comprometidos mais com o consumo. Porque parece que estamos até reduzindo juros, algo que devia nem ter sido elevado no equívoco dramático do Banco Central no ano passado, em que elevaram juros. A gente procura analisar, eu vou cansado aqui de você, analisar, não é? O relatório do Banco Central e o que está acontecendo com a realidade do Brasil, mas esse é igual para dizer. Se a gente pegar lá o relatório do Banco Central, em outubro, novembro, eles estão dizendo, olha, a economia está crescendo, o emprego está aumentando. E eles estão dizendo uma coisa. Um crítico brutal. Só que estamos agora, então, com uma convergência na política econômica em que permite ações fiscais mais efetivas com a redução dos juros. É fundamental que ela continue a redução dos juros, porque nos dá uma combinação muito interessante do ponto de vista da política de enfrentamento da crise. Porque, de um lado, frente à redução da arrecadação, porque há uma queda da arrecadação, nós não necessariamente precisaremos reduzir o gasto, o custeio, o investimento. Porque, frente à redução da arrecadação, nós estamos reduzindo a despesa dos juros. Porque se caem os juros, nós teremos menos necessidade de aportar recursos para o pagamento da dívida. Então, é uma decisão muito inteligente e apropriada que está sendo feita nesse momento e que permite justamente que aqui no Brasil, nesse primeira fase, não é? A base da pirâmide social não seja aquela que vá pagar mais uma vez em maior monte pela crise. Porque as decisões tomadas nas crises anteriores faziam com que os mais pobres eram os que mais sofriam a crise. As políticas anticíclicas que vêm sendo adotadas, né, são importantes para evitar a recessão. Então, nós dificilmente este ano teremos uma recessão como está se verificando em outros países. Devemos ter algum crescimento da economia,